Bom dia, graça e paz. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês. O Vitor me contactou por causa do Rafael, um amigo em comum. E para mim é sempre uma alegria poder, conhecer uma igreja nova e outra quer compartilhar um pouco daquilo que a gente teve o privilégio de viver desde que nós saímos do Brasil até o nosso retorno. Minha esposa, Larissa, está ali, aquela moça linda, que orou pouco para casar, né? Mas tá bom. Nós temos 3 filhos, Maria Flor, Ana Luz e José, que já estão lá no Ministério Infantil. A Ana Luz e o José nasceram na Jordânia. Nós voltamos em junho do ano passado, fez um ano agora, está fazendo um ano, na verdade, agora. Nós saímos do Brasil em 2018, nós passamos por alguns países da África, passamos pela África do Sul, pelo Senegal, pela Gâmbia, nesse período de um ano entre esses países, e então fomos para a Jordânia, onde nós pudemos ficar 3 anos. E na Jordânia a gente teve a oportunidade de lidar e conviver e ministrar com a igreja perseguida. Ministrar ali em um país onde não está no top 10 ali do Portas Abertas, mas como o pastor disse, é um dos países onde a perseguição é severa. É um dos países onde a pregação do evangelho é proibida e onde irmãos nossos sofrem por compartilhar da mesma fé que nós temos. A igreja é perseguida desde que a igreja é igreja, praticamente, não é verdade? A igreja é perseguida ali desde a morte de Estevão, em Atos 8. Primeira perseguição. A igreja foi separada, foi dividida ali, enfim, foi espalhada. E é interessante a gente ver que a partir dessa perseguição a igreja frutificou. Eu gosto sempre de olhar para o contexto de igreja perseguida, considerar a situação da igreja perseguida, tentar fazer o que eu puder pela igreja perseguida, mas glorificar a Deus, porque a igreja mesmo perseguida, ainda que perseguida, ela frutifica. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. É um tema muito pesado, é um tema muito denso, mas a gente pode ver graça e ação de Deus nisso tudo. E é sempre esse enfoque que eu tento trazer, viver. E eu acho que é até um pouco do que Deus nos deu para mim, para minha esposa, para a gente conseguir ficar num país como a Jordânia. É olhar para aquela igreja que sofre, que existem uma série de coisas que eu vou contar para vocês, a gente vai conversar sobre isso. E mesmo assim, encontrar a ação de Deus nessa situação. Tertuliano de Cartago disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela foi estabelecida e disseminada através da perseguição e da morte, desde o próprio Senhor. A gente não pode dissociar igreja de perseguição. Não existe, tá bom? Não existe maneira de dissociar, de separar essas duas palavras, igreja e perseguição. O pastor disse aqui, e vocês já devem saber de antes, que a igreja ela é perseguida, as pessoas não pedem para que a perseguição acabe, porque eles têm convicção que não vai acabar. E em nenhum momento houve essa promessa de Deus para a igreja. Mas o sangue dos mártires é o que fez e é o que faz a igreja crescer, se espalhar. A palavra de Deus, ela chega. A palavra de Deus tem uma glória peculiar nela, que onde ela alcança, ela frutifica e ela produz. E é incrível como Deus tem feito as coisas, a expansão do reino dele através da igreja perseguida. A gente já falou aqui, vocês já falaram sobre a oração para a igreja perseguida. É a única coisa que a gente tem para fazer, tá bom? Eu sei que muitas vezes a gente vai falar de igreja perseguida, a gente investe em ministérios que apoiam a igreja perseguida, a gente é inflamado até para ir. E se você é inflamado, Deus está te conduzindo, vá.
vá, mas como igreja, de forma macro, ore por eles. São irmãos nossos que sofrem por causa da fé que nós compartilhamos. E aí, quando a gente olha para um contexto de igreja perseguida, a gente vê que quando a gente toma uma cara feia no trabalho por causa da nossa fé, a gente esperneia. A gente acha, não, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Desculpa, você não está. Você não está. Perseguição é outra coisa. Perseguição são outras situações, muito mais graves do que uma cara feia. Muito mais graves do que uma perda de emprego porque você não quis mentir para o seu chefe. Ele te pediu. Perseguição envolve sangue. A perseguição envolve pescoço. A perseguição envolve uma espada do outro lado. Bom, os maiores perseguidores da igreja, hoje em dia, é o comunismo e o islamismo. O comunismo ali na Coreia do Norte, no Laos, no Vietnã, e o islamismo em todos os seus países. O islamismo ele tem como característica intrínseca a perseguição ao infiel. Então, também não tem como dissociar o islamismo e perseguição, mas no caso deles, eles são os ativos da história, né? Eles são quem fazem a perseguição. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 15, a partir do verso 18, para a gente tentar enxergar o motivo da perseguição. Por que nós somos perseguidos como cristãos? Por que a igreja é perseguida? Por que ela sofre algo que aos nossos olhos humanos é tão injusto? Por que Deus permite uma coisa dessa? João 18, João 15, a partir do verso 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome. Por quê? Esse é o motivo. Não conhecem aquele que me enviou. Não existe outro motivo para perseguição. Pois rejeitaram aquele que me enviou. Esse é o motivo. Eles não conhecem a Deus. Eles seguem mortos em seus delitos e pecados. E um morto, ele atua como aquele que não conhece a vida. Parece bem óbvio, né? Mas é muito profundo isso. Aquele que não conhece a Deus, ele é morto. Ele segue morto. E ele não pode olhar para o Senhor, considerá-lo, porque no Senhor há vida e ele não acessa. Pois só em Cristo há o acesso. Pois só em Cristo conhecemos o Pai. Pois só em Cristo somos vivificados. Indo um pouco mais para o nosso contexto, fechando um pouco mais esse funil, quero falar um pouco para vocês da Jordânia. A Jordânia é um país lindo. Não sei se vocês conhecem, já viram alguma coisa. A Jordânia é um país lindo, um país onde o turismo é muito interessante. Encorajo-os a ir, vale muito a pena. Mas é um país islâmico, é um país onde a fé não é a lei, tá? A Jordânia não, a Sharia não é presente na Jordânia, onde a fé é a lei. Mas a lei, os costumes, a cultura são fortemente influenciados pela religião majoritária ali. A gente está falando de 98% de muçulmanos. Então, tudo ali é baseado na fé.
A cultura é baseada na fé. E por mais que eles falam que não, tá? Eles falam que não. Mas é óbvio, é claro, do mesmo jeito que aqui a nossa cultura é baseada na nossa fé. Por isso que o reino de Deus tem uma cultura peculiar, porque ele é baseado na fé. Existe um paradoxo na Jordânia. Paradoxo do crime da pregação e a desonra da conversão. Você pode passar um para mim, por favor, um slide lá? Pode passar um. Aí, esse aí, deixa aí. A pregação é proibida na Jordânia. O proselitismo é crime. E é crime de segurança nacional. Eu vi aqui em alguns países, eu não lembro qual, foi tratado isso da lista do Portas Abertas, que o cristão ele é tido como uma ameaça à nação, e na Jordânia essa é a percepção também. Nós, vivendo lá, éramos monitorados pela polícia secreta, pela inteligência do país. Todo cristão lá vive isso. A gente sabe que os agentes da polícia secreta lá, eles andam disfarçados, onde você nem imagina tem um. O cara do táxi, da padaria, eles estão espalhados. Nosso tempo lá, a gente conviveu com situações de pessoas que conhecíamos sendo deportadas por causa da pregação. O problema do Estado lá, queridos, eu vou confessar para vocês, é o menor dos problemas. Porque se o Estado pega a gente pregando, e a gente fazia isso, eles vão prender a gente, vão dar um chá de cadeira e vão deportar a gente. Porque existe uma questão diplomática ainda com a Jordânia. A Jordânia não é um país, uma terra sem lei. É um país que lida com a diplomacia de uma forma um pouco civilizada. Então, esse era o menor dos problemas. O Estado, ele proíbe a pregação, ele deporta, é um problema, ele pode negar visto, esse tipo de coisa. Mas até aí, está tudo bem. Até aí, não dói, vamos colocar assim. Não dói. Mas a gente corria risco ali, além do Estado, da questão do Estado, por causa da sociedade local. E aí, como sociedade local, eu quero focar em extremistas, grupo terrorista. Cair na mão de um grupo terrorista ou de um grupo extremista, aí sim é um grande problema. A gente teve em 2007 uma situação lá, que a gente não estava lá ainda, onde um irmão nosso que estava lá, fazendo o trabalho do reino, foi pego e foi incendiado por um grupo extremista. Foi enjaulado e incendiado. Esse é o país que está ali por volta de 40º na lista da perseguição. Então, dali para cima, é só por Deus mesmo, né? O outro lado desse problema é a desonra da conversão. Muitas pessoas ali conhecem a Cristo. Talvez 0,1% da população ali confesse a fé genuína em Jesus. 0,1%, um país de 11 milhões de habitantes. E aí na desonra da conversão é onde mora o maior problema para o local, tá bom? Vamos focar agora no local, no jordaniano que conhece a Cristo, que se interessa pela fé em Jesus, se aproxima da real fé. Ele pode ser cristão lá, sabia? O jordaniano ele pode ser cristão. Quando o José e a Ana Luz, nossos 2 filhos menores, né, a do meio e o menor, nasceram lá, eu fui registrá-los e então ouvi a pergunta, qual é a religião deles? Falei, louco, que vocês estão avançados, né? Quase que eu falei, batista, né? Então você fala, ele é cristão. E aí está lá na certidão de nascimento árabe deles, cristão. Seguidores do Messias, que eles chamam. Está lá. Então você pode ser cristão, é que país livre, não é?
problema é que, quando alguém se converte, ela é rejeitada absolutamente pela sua família por causa da desonra. Ela é absolutamente malquista pela sociedade porque ela é uma traidora. Ela corre riscos locais de denúncia, ela pode ser denunciada para grupos extremistas. Então, o maior problema não é o missionário que está lá, tá bom? O maior problema é o local. É o povo com o qual a gente vai ministrar. É o povo com que a gente é sedento para que conheça Cristo. Queridos, a gente está levando um problema para eles, tá bom? Do ponto de vista humano, local, ali, social. E como lidar com essa oferta da fé? Eu vou oferecer uma fé e, a partir de agora, prepare-se para morrer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer naquele lugar. Então, se a sociedade local ali não o pega, não o alcança porque ele se converteu, ele com certeza vai cair na mão da família dele. Vocês já devem ter ouvido falar em crime de honra. O povo árabe, a percepção de vida deles é baseada em honra e vergonha. Quando a honra ela é ferida e a vergonha chega, eles fazem qualquer coisa para restaurar a honra. Qualquer coisa. Então a gente vê pai matando filho ou filha, filho matando mãe, por causa da fé. Por causa dessa fé que eu e você estamos sentados aqui louvando a Deus de porta aberta. Não é verdade? Graças a Deus por isso, graças a Deus. Isso é uma grande bênção, é um privilégio, e é isso que a gente precisa perceber nisso tudo. Nós somos grandes privilegiados, em todos os sentidos. Grandes privilegiados por Deus, porque estamos num país livre. O crime de honra, ele acontece à luz do dia, na rua, ele acontece de forma praticamente livre. Nós, em nosso tempo lá, a gente viveu isso. Nós recebemos a notícia de que perto de casa, no bairro perto de casa ali, uma filha tinha sido morta pelo pai a tijoladas. E o pai, quando acabou o serviço, sentou do lado do corpo e acendeu um cigarro. No sentido de serviço feito, né? Está feito. E isso para eles, queridos, não é um problema que é para a gente. Para a gente isso é um grande absurdo. Quando acontece isso, a gente vê nos noticiários, a gente choca, marca as nossas vidas. Não é verdade? Se eu citar aqui alguns crimes de pai matando filha famoso, aí todo mundo sabe. Lá não. Lá não, é outra cabeça, é outro mundo, é outra percepção, são outros valores. Pela minha honra, eu faço qualquer negócio. Por exemplo, essa situação que eu comentei com vocês, de crime de honra, foi filmado. E dava para se ouvir os gritos da filmagem, da menina que foi morta. Eu estou contando um. Em 3 anos devem ter tido ali, pelo menos 50, 100. Muitos não são nem noticiados, muitos não chegam nem as notícias. A Jordânia é um país territorialmente pequeno. A capital, metade da população do país está na capital, o resto tudo é vilarejo lá para dentro, umas cidades um pouco mais desenvolvidas, mas na capital, que é teoricamente mais influenciada pelo Ocidente, pela tecnologia, as informações chegam. Calculem para o interior do país. Calculem para um país que é cheio de deserto, onde os beduínos moram em lugares inacessíveis praticamente para a gente. Imagina o que não acontece. E tem gente pregando o evangelho lá. Para esses caras aí que eu estou falando, que a gente não acessa. Tem gente que se organiza, missões se organizam, Deus conduz pessoas até eles para pregar o evangelho.
E existem conversões. E a gente vê que uma conversão, quando ela é nesse contexto de perseguição severa, a conversão ela é muito forte. Aqui no Brasil a gente sofre com esse fenômeno todo mundo é crente hoje em dia, né? Hoje é bonito ser crente, né? Hoje é bonito fazer um videozinho no Instagram falando que se converteu, dando um mega testemunho, com luzes e sons e música, não é? Engraçado que lá ninguém faz isso. Ninguém faz esse tipo de publicidade da fé. Mas aí a gente vê isso, qualquer um é crente, aí você vê gente falando que se converteu e que é cristão, vivendo umas vidas nojentas, desculpa a palavra. Você não vê transformação, você só vê falação. E aí quando você olha para pessoas que estão nesse contexto, onde a fé custa a vida, você vê que pessoas se convertem, são transformadas, e que Deus está fazendo ali uma conversão linda, e está fazendo uma santificação, uma purificação, uma transformação enorme. Era desafiador para nós. Olhar essas pessoas constrangia a gente. Tem um testemunho que a gente presenciou lá com os refugiados. O nosso foco lá era trabalhar com refugiado, tá? Da guerra da Síria. Então a gente saía da nossa cidade lá de Amman, da capital, e dirigia 1 hora e pouco ali para o norte para trabalhar na fronteira com a Síria. O trabalho que a gente fazia ficava ali a 10 minutos da Síria, da fronteira sul da Síria. Então muitos refugiados iam para lá. O pessoal ia embora. E aí vocês calculam o que é um refugiado de guerra. As famílias estão destroçadas, viveram coisas inimagináveis, isso de forma massiva lá. Todas as famílias que a gente lidava tinham histórias que ninguém aqui tem. Uma família em especial lá, eu não posso falar muito, agora, à noite eu consigo, por causa da gravação, mas essa família foi da Síria para a Jordânia, sem o marido. O marido perdeu-se. E aí o perdeu-se você entende como você quiser, porque eles não sabem se morreu, não sabem se ele fugiu, não sabem. Ele perdeu-se. Ele sumiu há alguns anos atrás, nessa busca por refúgio. E aí essa família está lá, a mãe, 2 filhos, o pai dessa mãe, né, o avô das crianças, e um irmão acamado. E aí esse irmão acamado, nós viemos a descobrir que ele está acamado, na verdade ele era tetraplégico, porque ele foi atropelado por um tanque de guerra. Está vendo como é coisa que a gente nem calcula, a gente nem sonha que é isso. Para a gente ver um tanque de guerra, a gente tem que ir no museu. Graças a Deus. E então, esse rapaz acamado era tio de 2 meninos. Um deles, mais velho, já conhecia Cristo. Teve a vida completamente transformada. Era um novo rapaz. A mãe da família conheceu a Cristo. Era uma mulher de uma fé linda, que nos comovia. O outro filho mais novo, na Síria, ele presenciou um ataque de um grupo, passaram numa picape, fuzilando a cidade. Fuzilaram 5 amigos dele, do lado dele, e ele ficou vivo. Esse menino, ele vive em choque. Ele tinha 6 anos quando isso aconteceu. E ele chegou em casa, ele não soube explicar, ele não conseguia falar, e desde então, hoje ele deve estar com uns 15 anos já, mas na época lá ele estava com 12, 13. Era um menino em choque. E a mãe, que já conhecia Cristo, uma mulher semi-analfabeta, uma mulher com dificuldades seríssimas para ler a Bíblia, ela falava que só Jesus podia transformar a cabecinha do filho dela, que ela acreditava que podia acontecer. Só Jesus podia curar aquele menino. Porque Jesus que fez ele, então Jesus tem o remédio para aquele menino. É essa fé que a gente lida lá.
É esse tipo de fé que a gente conhece lá. Essa mulher, ela foi convidada para sair da Jordânia. Porque ali na Jordânia eles estão praticamente entulhados lá. Eles não têm trabalho, eles não têm acesso à saúde pública, eles não têm acesso a nada. O visto de refúgio não dá acesso a nada, é só fica aí. Fica aí. E essa mulher, e o sonho deles, né, dos refugiados, é sair de lá. Eles querem ir para países que os recebam como cidadãos, que dão direito de trabalhar, de abrir uma conta em banco, de escola, tocar a vida, né? E ela foi convidada para sair do país através de uma outra organização. E ela negou esse convite. Ela negou porque ela falou que ela não poderia sair de perto do povo dela sem ter pregado para todas as pessoas ainda. Querido, se isso não te constrange como nos constrange, você precisa repensar a sua fé. Você precisa repensar o seu posicionamento na fé. Essa mulher, ela podia resolver o problema dela ali, humanamente falando. Ela sai de lá. Ela vive ali esperando doação, quase que literalmente esperando um pão cair do céu. E ela negou, porque ela queria pregar o evangelho para aquele povo. Essa mulher corre risco, os vizinhos dela já sabem que tem alguma coisa estranha com ela. Os que não sabem exatamente o que aconteceu com ela na conversão, acabam denunciando essa mulher para a polícia religiosa, mas essa tem lá. E a polícia religiosa visita essa mulher. E como ela é mulher e não tem homem na casa, ela não tem um marido, né? Ela tem um irmão acamado e o pai, que inclusive faleceu na pandemia. Quem visita ela é uma policial mulher. E ela conta que ela prega para essa policial. Ela prega para essa policial. Eu não tenho motivo para duvidar dessa mulher. Nenhum. Ela está em refúgio de guerra, em perseguição religiosa. E uma vez uma irmã nossa chegou para essa mulher e falou: olha, sua fé é muito bonita. Deus vai te honrar, Deus vai te dar muita coisa. Ela falou: irmã, eu já tenho tudo que eu preciso, que é a certeza do céu. Deus vai me honrar no céu. Se a nossa fé não é focada na eternidade, a nossa fé vai ser uma fé vacilante. Vai ser uma fé materialista, mundana, uma fé porca. A nossa esperança é a coroa da vida. Amém? Falando um pouco da igreja jordaniana, existe igreja lá. Você pode ser cristão lá. Existe igreja, existe convenção batista na Jordânia. No total de 22 igrejas no país. A maior igreja da Jordânia é a igreja que eu servia lá. Uma igreja com incríveis 100 membros. É uma mega church. Essa igreja... desculpa, antes de falar disso, pode passar o próximo slide, que são fotos desses refugiados, tá? São fotos das visitas que a gente fazia para os refugiados. A gente tomava café da manhã com eles e a gente pregava o evangelho. Como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pregação é fundamental na nossa fé. Esse pessoal é tenda, está vendo? Ali em volta, as paredes. Isso é tenda, isso é acampamento de refugiado. Essas pessoas não têm absolutamente nada. A gente levava alguma coisa ali para comer com eles. Isso aí no meio... Deixa eu dar um detalhe. No deserto, onde eles estão, a temperatura no verão chega a próximo de 50 graus. Dentro da tenda, próximo de 60, porque a tenda é a cozinha. Eles imaginam que é lona. Ainda que eles colocam esses tapetes aí, que eles dizem que o tapete ainda protege do calor. No inverno, chega a menos 15, sensação de menos 20. É neve no joelho. Então aqui a gente estava chegando no período máximo do inverno. Aquilo ali no meio é um aquecedor a lenha. Parece um fogãozinho a lenha, né?
É um aquecedor a lenha, o pessoal põe ali e fica em volta para não morrer de frio. Pode passar, por favor. Aí nessas visitas a gente, do lado esquerdo ali, é uma rua que é dentro da cidade, tem uma cidadezinha perto desse deserto aí, nessa região de deserto. E alguns refugiados conseguem se estabelecer em umas casinhas. Vocês estão vendo ali umas espécies de cortiços, umas coisas assim. Se vocês repararem aqui, tem uma tela. Vocês estão vendo na janela? Essa tela está ali porque descobriram que essa família recebia visita de cristãos. E eles apedrejaram a janela como uma forma de aviso. Irmãos, essa família nunca se posicionou como cristão. Eles nunca falaram, realmente nós nos convertemos. Nunca. Eles só nos recebiam e ouviam a palavra de Deus. Mesmo assim, eles já sofreram algum tipo de sanção local ali. Isso aqui é o trabalho que a gente fazia também. A nossa mais velha está ali, as crianças, enfim. O que não falta nesse contexto é criança. As famílias têm 8 filhos, 10 filhos. E aí, no contexto poligâmico da Síria, quando eles estão em refúgio, quando eles saem, uma das grandes características é a quebra financeira da família, né? Por mais que muito simples em algum momento, mas quebra. E a poligamia muçulmana ela ensina que o marido dessas mais de uma mulheres, ele tem que tratar todas de forma igual financeiramente. Quando a guerra chega, eles fogem, o que esse cara tem que fazer? Abandonar as famílias que ele tem. Ele tem que escolher uma. Então ele larga as famílias, larga uma mãe com 8 filhos, porque ele tem outra mulher com mais 8. E essa mulher faz o quê? Ela é divorciada. A mulher divorciada lá vale a mesma coisa que um cachorro morto. Ela não consegue alugar casa. Isso dentro da cidade, na capital, mesmo que ela for muçulmana. Imagina uma cristã refugiada. A coisa vai piorando assim, né? O contexto, ele vai agravando. Pode passar, por favor. Queridos, essa é a maior igreja batista lá da Jordânia. É numa cidade um pouco ao norte da capital. Uma cidade onde existe a maior célula do Estado Islâmico do país, da onde veio o maior terrorista da história do país, foi morto pelos Estados Unidos nos anos 90. Esse terrorista matou mais de 200 soldados americanos, ele era tido como um demônio lá. E aí ele foi morto. Irmãos, é uma cidade de 1 milhão de habitantes, é a segunda maior cidade da Jordânia. Essa igreja está localizada num bairro próximo do bairro que morava a família desse terrorista. Muitas pessoas da igreja conhecem a família do terrorista. Essa é a realidade, tá? Não estou falando para assustar, essa é a realidade, é assim. É assim. O terrorista lá é praticamente uma profissão. É uma profissão. O cara, ele começa dentro do grupo, ele vai crescendo, ele vai evoluindo lá. Ele tem ótimos salários, tá? O terrorista em grupo grande, Boko Haram, Al-Qaeda, Estado Islâmico, ele tem ótimos salários. Não acha que é um voluntário, não. Então, essa igreja, o pastor dessa igreja é um querido amigo nosso. Ele é um cara que teve uma oportunidade jordaniana, ele teve a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos, um cara com uma cabeça muito boa, um cara que ama o que faz, é cheio de convite para ficar nos Estados Unidos, mas não, eu vou voltar para lá. E aí, ele organizou ali, junto com a igreja, uma clínica médica para atender refugiados, para atender o povo local. Eles atendem, queridos, nessa igrejinha aí, 30 mil pessoas por ano. Eles contratam médicos, graças ao apoio que eles têm de fora, óbvio. Eles contratam médicos, eles atendem. Aqui não dá para ver direito, mas aqui todo mundo está de hijab, o véu, né? As muçulmanas. E dentro desses atendimentos, eles pescam pessoas que estão mais atentas ali, pregam para essas pessoas, ensinam sobre a fé.
É normal na Jordânia você conversar com um pastor desse e ver que ele já foi chamado para depor na polícia secreta inúmeras vezes. E aí perguntam para ele assim: você já batizou um muçulmano? Ele diz: nunca. Que eu batizo cristão, né? Precisa se converter antes, né, irmão? Mas esse tipo de jogadinha de palavra salva a vida lá, sabia? Ele não está mentindo. Lógico que ele não explica que ele batiza cristão, né? Mas batiza muçulmano? Não. Claro que não. Não é verdade? Você converte alguém? Não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, né? A gente sabe disso. Não é verdade? É assim. A vida é em cima da navalha, é no fio. É no fio, era a orientação que a gente tinha se fosse chamado. Se a gente fosse chamado para depor na polícia secreta, era esse tipo de resposta. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Essa igreja aí, eles atendem 5 acampamentos de refugiado. É um pouco diferente do campo de refugiado, é o acampamento. O campo é aquele grandão que você vê nas matérias, aquela coisa que tem 200 mil pessoas, que é cercado, que tem uma série de regras, exigências. Geralmente alguma grande instituição aí de filantropia mundial cuida. Mas muita gente não tolera ficar nesses campos, por causa das regras, de uma série de coisas, de requisitos que eles não preenchem. Eles saem, ou nem entram, enfim, e eles criam acampamentos paralelos, pequenos, com 30, 40, 50 famílias. Essa igreja, nesses acampamentos pequenos, eles atendem 5 desses acampamentos, por volta de 300 pessoas, cada um. São mais ou menos 1.500 pessoas. E eles atendem como? Pode passar a foto, por favor. Aí. Eles atendem, isso é um container, mas isso aí é uma escola. Eles levam um container escola para esses acampamentos, porque eles não têm acesso à escola pública local, lembra que eu falei do visto? E então, dentro dessa escola, essas crianças aprendem muitas coisas. Elas são ensinadas coisas terrenas e extraterrenas, se é que vocês me entendem. Então, através disso aí, eles entram nesses acampamentos e eles ganham confiança do povo local. E eles são relevantes. Queridos, eu estou falando de uma igreja de 100 membros num país perseguido. Não tirem isso da mente de vocês. Eles servem o povo deles. Eles amam o povo deles. E eu estava conversando com o Vitor esses dias, a gente falou de o problema que é quando o missionário acha que ele vai chegar num país e ele vai transformar aquele país. E ele vai ser o herói daquele país. E ele vai ser o lindão daquele país. Queridos, quem alcança o árabe tem que ser o árabe. Quem alcança o brasileiro, quem alcançou o Brasil, é o brasileiro. Os missionários vieram, trouxeram o evangelho, pregaram para um ou outro, houveram conversões, igrejas, e dali se espalha. Ninguém melhor para pregar para o povo árabe do que o árabe. O pessoal fala que o árabe é o idioma que vai falar na eternidade, porque demora uma eternidade para aprender. Então, como é que você vai dialogar coisas tão profundas, tão sérias, com o povo que não fala a sua língua? Por mais que você aprenda, tá? Eu estudei anos lá. Por mais que você aprenda, e outra, você é o estrangeiro. Você é o estrangeiro. Queridos, esses irmãos nossos, a gente orou por um monte de país aqui, esses irmãos nossos precisam de oração também. É tudo que eles precisam. É que eles sejam lembrados por nós em oração. E aí eu comecei pode voltar no primeiro slide, por favor, aí, Emanuel. Abre lá em 2 Coríntios 4, 8. Segunda Coríntios 4, 8. Coloquei ali, jamais abandonados. 2 Coríntios 4, 8.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Lá no 13. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. Para que a graça, mais um pouco para frente no 15, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Aquele que é perseguido nunca é abandonado pelo Pai. E mesmo dentro da perseguição, ele prega o Evangelho. Criei, por isso falei. E essa pregação, ela é a qualquer custo. Porque aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. Você está vendo como o foco é a eternidade? A ressurreição de Cristo, ela nos dá certeza que também ressuscitaremos com Ele. E esse processo todo, a gente tem Cristo, a gente é perseguido. Mesmo na perseguição a gente prega. A gente prega sabendo que pode custar a nossa vida, porque a gente tem certeza que Jesus nos ressuscitará. Tudo isso é para que a graça multiplique-se para a glória de Deus. Queridos, não há nada, não existe nada que tenha fim em si mesmo, senão a glória de Deus. Tudo precisa ser para a glória de Deus. E a glória de Deus não é para nada, senão para ela mesma. Todo esse processo é Deus glorificando-se a si mesmo. Deus produz fé na perseguição. Dentro da perseguição, a palavra é espalhada. A palavra é espalhada por pessoas que Deus dá a compreensão que custe o que custar, você vai pregar. A graça é multiplicada, a glória de Deus é estabelecida. E nós? E nós? Pode ir para o último slide, Manuel, por favor. É um texto que eu acho interessante, porque está tratando desse contexto também, de perseguição. Hebreus 13, o 1 e o 3. Hebreus 13 abre dizendo, seja constante o amor fraternal. Queridos, não é para a gente amar só nós mesmos, aqui nessa igreja local. Lá na EBVN, lá na Batista da Paz, que a gente também tem uma parceria lá, ajuda lá. Não é. O amor fraternal, lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos. Isso aqui é por causa da fé. Lembrem-se, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Façam tudo o que puder por eles, porque é como se fosse para você. Não deixa a nossa cabeça caída, nosso coração corrupto olhar para eles e falar, está lá longe. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. A ideia é de corpo. A ideia é de necessidade mútua um do outro. Um precisa do outro. A ideia é de compromisso fiel e perseverante. Queridos, a igreja perseguida, ela nunca vai ser abandonada. Vocês fiquem tranquilos. Não é por causa da nossa oração. É porque Deus prometeu. A igreja perseguida, ela é um grande potencializador da nossa fé. Se a gente olha para a igreja perseguida com o olho certo, com o foco ajustado, a gente vai perceber que a igreja perseguida é um exemplo de fé para nós. Eu queria orar com vocês, que a gente ore especificamente por esse povo aqui da Jordânia. Senhor, que
Que complexo que é olhar para tudo isso e nos percebermos no nosso privilégio, no nosso conforto, e entender que isso tudo tem a ver com a gente. Nos dá essa compreensão, Pai. Nos permite olhar para aqueles irmãos e entender que eles são os nossos irmãos. Nós somos da mesma família, que é a tua família. Nós dependemos um do outro. Que a gente lembre sempre de orar por eles, como estamos fazendo agora. Que a gente se organize para orar por eles. Senhor, esse povo da Jordânia, eles estão lá numa situação que o Senhor mesmo colocou. O Senhor sabe de todas as coisas e a gente confia que nisso tudo o Senhor está agindo. A gente ora sim, Pai, para que, se for da tua vontade, o Senhor afofe o caminho deles. Que o Senhor facilite a vida deles. Que o Senhor olhe para eles com misericórdia. Mas que o Senhor fortaleça a fé deles. Que o Senhor permita que eles enxerguem a fé, a vida com a perspectiva da eternidade, que é no céu que virá a coroa da vida. Que é no céu com o Senhor que não haverá perseguição, não haverá dor, não haverá guerra, não haverá família destruída. No céu com o Senhor todas as coisas ruins passarão. Permita com que a gente também enxergue isso, Pai. Muitas vezes a gente olha para tudo isso, para a nossa vida, de uma perspectiva tão pequena, tão mesquinha. Perdão por isso, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, para que nós olhemos a nossa vida e compreendamos que a Tua graça nos basta. É a Tua graça que faz com que a gente creia na eterna promessa de estar com o Senhor. Nos ajuda a perceber isso nos pequenos momentos do nosso dia, quando coisas difíceis nos abatem, quando tentações vêm, quando a gente quer esquecer do Senhor de propósito. Nos ajuda, não permite, Pai, que a gente seja guiado pelos nossos sentimentos, mas pela Tua palavra e tudo o que o Senhor nos guia. Cuida dessa igreja também, Pai. Obrigado, porque eles já olham para a igreja perseguida com carinho. Abençoa essa igreja, dá sabedoria para que eles continuem cuidando da igreja perseguida de forma geral. Que eles continuem olhando para missões com a importância devida, que é a importância que o Senhor dá. Em nome de Jesus nós oramos, amém.